roubo silencioso do seu tempo. Deixa eu começar com uma pergunta simples, mas muito séria. Quanto tempo da sua vida está sendo roubado todos os dias, sem que você perceba? Não é um ladrão na rua. Não é o governo. Não é o seu chefe. É algo muito mais silencioso. O seu celular. Antes de continuar, eu quero te fazer um convite rápido. Se você gosta de conteúdos que ajudam a desenvolver disciplina mental, clareza e sabedoria prática para a vida moderna, se inscreva agora no canal Reflexão Estoica. Aqui a gente traz ensinamentos de filósofos como Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto aplicados à vida real de hoje. Agora volta comigo para a pergunta inicial. Quantas vezes você pegou o celular hoje, sem necessidade nenhuma, só para olhar uma notificação, só para ver uma mensagem, só para dar uma olhadinha rápida? E quando percebe, passaram 20 minutos, depois mais 15, depois mais meia hora. No final do dia, horas da sua vida desapareceram. Epicteto viveu há quase 2000 anos. Ele nunca viu um smartphone, nunca abriu um aplicativo, nunca recebeu uma notificação. Mas mesmo assim, ele descreveu exatamente o problema que estamos vivendo hoje. Ele dizia: algumas coisas dependem de nós, outras não. Parece simples, mas essa frase pode mudar completamente a forma como você vive na era digital. Porque hoje existe uma guerra acontecendo. Uma guerra pela sua atenção. Empresas gigantes estão competindo por uma única coisa: o seu tempo. Cada notificação foi pensada para te puxar de volta. Cada vídeo recomendado foi calculado para te prender. Cada rolagem infinita foi criada para impedir que você pare. E a pergunta que quase ninguém faz é esta: quem está realmente no controle da sua mente? Você ou o algoritmo? Epicteto ensinava que a liberdade começa quando você aprende a separar duas coisas: o que depende de você e o que não depende. Mas aqui está o problema. A maioria das pessoas perdeu completamente essa fronteira. Elas acreditam que estão usando a tecnologia, mas, na prática, estão sendo usadas por ela. E isso cria algo que os estoicos chamariam de escravidão invisível. Você acorda e pega o celular. Você come olhando para a tela. Você trabalha com interrupções constantes. E antes de dormir, mais uma olhada. Agora pense comigo. Se Epicteto estivesse vivo hoje, vivendo em 2026, cercado por redes sociais, notificações, vídeos curtos e estímulos infinitos, o que ele faria? A resposta pode mudar completamente a forma como você vive sua vida digital. E é exatamente isso que vamos descobrir. Mas antes, deixa eu te fazer outra pergunta importante. Você controla o seu celular ou ele controla você? Se esse tipo de reflexão faz sentido para você, se inscreva agora no canal Reflexão Estoica, porque nos próximos minutos você vai entender como aplicar a filosofia de Epicteto para recuperar algo que o mundo digital está roubando de milhões de pessoas: a sua atenção, o seu foco e o seu tempo. E no próximo bloco eu vou mostrar uma coisa que quase ninguém percebe: como as redes sociais exploram exatamente as fraquezas da mente humana que os estoicos já alertavam há 2000 anos. Bloco 2. A armadilha invisível da sua atenção. Agora pense em algo curioso. Se você entregasse voluntariamente horas da sua vida todos os dias para enriquecer outra pessoa, você aceitaria isso? Provavelmente não. Mas é exatamente isso que acontece no mundo digital. A maioria das pessoas acredita que está apenas se distraindo um pouco, rolando o feed, assistindo vídeos curtos, respondendo mensagens. Mas existe algo por trás disso que quase ninguém percebe. Cada segundo da sua atenção tem valor. Muito valor. Empresas gigantes gastam bilhões todos os anos tentando descobrir uma única coisa: como prender sua mente por mais tempo na tela. E aqui está o ponto mais interessante. Epicteto já falava sobre esse tipo de armadilha muito antes da internet existir. Ele ensinava que o maior perigo para a mente humana não são os acontecimentos externos, mas as distrações que nos afastam daquilo que realmente importa. Pensa na vida moderna. Você começa o dia com um objetivo simples: talvez trabalhar, talvez estudar, talvez resolver algo importante. Mas então o celular vibra. Uma notificação. Depois outra. Depois mais uma. Quando você percebe,
Sua mente já foi puxada para 10 direções diferentes. Epicteto dizia algo muito poderoso. Se você quer melhorar, aceite parecer ignorante diante de coisas sem importância. Agora aplica essa ideia ao mundo digital. Quantas informações você consome todos os dias, que não mudam absolutamente nada na sua vida? Notícias irrelevantes, discussões inúteis, vídeos feitos apenas para capturar sua curiosidade. Nada disso melhora seu caráter. Nada disso melhora sua disciplina. Nada disso melhora sua vida. Mas mesmo assim, prende sua atenção. E aqui existe um mecanismo psicológico muito forte. A curiosidade. O cérebro humano odeia deixar algo incompleto. Por isso você clica. Por isso você rola. Por isso você continua assistindo. E é exatamente isso que mantém milhões de pessoas presas dentro de um ciclo de distração constante. Agora imagine Epicteto observando esse cenário. Ele provavelmente faria uma pergunta simples, mas desconfortável. Você está vivendo sua vida, ou apenas reagindo aos estímulos do mundo? Porque quando sua atenção é controlada por notificações, recomendações e algoritmos, algo muito importante começa a desaparecer. O silêncio, o espaço mental, a capacidade de pensar com clareza. Os estoicos valorizavam profundamente esses momentos. Momentos de reflexão, momentos de consciência, momentos de domínio sobre a própria mente. Sem isso, o ser humano começa a viver no piloto automático. E quando você vive assim, alguém sempre assume o controle. Agora presta atenção no que eu vou te mostrar no próximo bloco. Existe um princípio central do estoicismo que pode funcionar como uma vacina contra o vício digital. Um princípio simples, mas extremamente poderoso. Ele pode devolver para você algo que o mundo moderno tenta tomar o tempo todo: o comando da sua própria mente. E se essa reflexão já fez você enxergar algo novo sobre o seu próprio comportamento digital, aproveita agora e se inscreva no canal Reflexão Estoica, porque no próximo bloco vamos entrar no ensinamento mais importante de Epicteto para recuperar seu foco na era digital. Bloco 3. A dicotomia do controle na era digital. Agora chegamos ao coração da filosofia de Epicteto. Um princípio simples, mas extremamente poderoso. A famosa dicotomia do controle. Epicteto ensinava que toda vida pode ser dividida em duas categorias muito claras: o que depende de você e o que não depende de você. Parece óbvio, mas quando você aplica isso ao mundo digital, algo muito interessante acontece. Vamos começar pelo que não depende de você. Você não controla os algoritmos. Você não controla quantas notificações os aplicativos vão tentar enviar. Você não controla o que aparece no feed. Você não controla o que as pessoas postam. Tudo isso está fora do seu controle. Agora vem a parte que muda tudo. Existe algo que sempre depende de você: sua atenção. Sua decisão de abrir o aplicativo ou não. Sua decisão de clicar ou não. Sua decisão de continuar rolando ou parar. Esse é o ponto onde a maioria das pessoas perde o controle da própria vida. Elas tentam lutar contra o que não depende delas. Reclamam das redes sociais. Reclamam da tecnologia. Reclamam do tempo que estão perdendo. Mas continuam fazendo exatamente a mesma coisa todos os dias. Epicteto diria que isso é uma forma de confusão mental. Porque quando você coloca energia no que não depende de você, você se torna frustrado. Mas quando você foca no que depende, algo muda. Você recupera poder. Por exemplo, você não controla o fato de existir rolagem infinita, mas você controla quanto tempo vai passar nela. Você não controla o algoritmo que recomenda vídeos, mas você controla o momento em que decide fechar o aplicativo. Percebe a diferença? A tecnologia pode ser poderosa, mas ela só domina sua vida quando você entrega sua atenção sem perceber. E aqui entra algo muito importante que os estoicos entendiam profundamente. A atenção é a porta de entrada da mente. Tudo o que entra pela sua atenção começa a moldar seus pensamentos. Se sua atenção é constantemente capturada por distrações, sua mente se torna inquieta. Se sua atenção é direcionada com consciência, sua mente se torna forte. Agora deixa eu te fazer uma pergunta honesta. Quantas vezes você já pegou o celular sem nem perceber? Automático. Quase como um reflexo.
Esse é exatamente o momento em que sua liberdade mental começa a desaparecer, porque o hábito assume o controle. E quando o hábito domina, a escolha desaparece. Epicteto acreditava que a verdadeira liberdade não era fazer o que quiser, era ser capaz de escolher conscientemente suas ações, inclusive quando ninguém está olhando. No próximo bloco eu vou te mostrar algo que pode parecer simples, mas tem um impacto enorme. Um exercício estoico que pode começar a reprogramar sua relação com o celular. Um pequeno treino mental que pode devolver algo que muitas pessoas já perderam há muito tempo: a capacidade de escolher onde colocar sua atenção. E se essa reflexão já está abrindo sua mente para enxergar a tecnologia de outra forma, aproveita agora e se inscreva no canal Reflexão Estoica, porque os próximos minutos podem mudar completamente sua relação com o mundo digital. Bloco 4. O primeiro exercício de liberdade mental. Agora eu quero te mostrar algo muito simples, mas que pode mudar completamente sua relação com o celular. Epicteto ensinava que a liberdade começa com consciência sobre os próprios impulsos. A maioria das pessoas acredita que decide pegar o celular, mas na verdade, não decide. Elas apenas reagem. O celular vibra. A mão vai até o bolso. Uma pausa aparece no dia. A mão vai até a tela. Alguns segundos de silêncio. O dedo já está abrindo um aplicativo. Quase automático. Como se fosse um reflexo. E é exatamente aqui que começa o treino estoico. Epicteto dizia que entre o estímulo e a ação existe algo extremamente poderoso: a escolha. Mas essa escolha só aparece quando você cria um pequeno espaço entre o impulso e a reação. Então aqui está o primeiro exercício de desintoxicação digital inspirado no estoicismo. Na próxima vez que você sentir vontade de pegar o celular, espere 10 segundos. Só isso. 10 segundos. Antes de abrir qualquer aplicativo, faça uma pergunta simples: eu realmente preciso fazer isso agora? Pode parecer algo pequeno, mas essa pergunta quebra o piloto automático. Ela traz sua mente de volta para o controle. Porque naquele momento você deixa de agir por impulso e passa a agir por decisão. E algo interessante começa a acontecer quando você pratica isso. Muitas vezes você percebe que nem precisava pegar o celular. Era apenas tédio. Era apenas hábito. Era apenas um impulso momentâneo. Epicteto acreditava que a disciplina da mente começa exatamente assim. Não com grandes mudanças, mas com pequenas vitórias internas. Cada vez que você percebe um impulso e escolhe conscientemente o que fazer, você fortalece algo muito importante: seu autocontrole. Agora imagine aplicar isso várias vezes por dia. Antes de abrir redes sociais. Antes de entrar em vídeos curtos. Antes de responder qualquer notificação. 10 segundos de consciência. Pode parecer pouco, mas esses 10 segundos começam a devolver algo que o mundo digital tenta tirar o tempo todo: seu comando sobre a própria atenção. E quando você começa a recuperar esse comando, algo curioso acontece. A ansiedade diminui. A mente fica mais calma. O foco melhora, porque sua atenção deixa de ser puxada para todos os lados. Agora ela começa a ter direção. E esse é apenas o primeiro passo. No próximo bloco eu vou te mostrar algo ainda mais profundo. Um erro mental que faz milhões de pessoas acreditarem que estão descansando quando usam o celular, mas na verdade estão cansando ainda mais a própria mente. Quando você entende isso, sua relação com o mundo digital nunca mais volta a ser a mesma. E se você quer aprender a desenvolver esse tipo de domínio mental na vida moderna, aproveita agora e se inscreva no canal Reflexão Estoica, porque aqui a filosofia antiga é transformada em ferramentas práticas para viver melhor hoje. Bloco 5. O descanso que na verdade cansa sua mente. Agora deixa eu te mostrar algo que quase ninguém percebe. Muitas pessoas dizem que usam o celular para descansar a mente. Depois de um dia cansativo, elas pegam o telefone, abrem redes sociais, começam a rolar vídeos, ler comentários, assistir conteúdos curtos. E a sensação inicial parece boa. Algo leve, algo rápido, algo que distrai. Mas existe um detalhe importante que os estoicos entenderiam imediatamente. Isso não é descanso. Na verdade, é apenas mais estímulo. O cérebro humano não descansa quando recebe estímulos constantes. Ele descansa quando encontra silêncio mental. Mas o que o mundo digital oferece é exatamente o contrário.
Informação atrás de informação. Imagem atrás de imagem. Vídeo atrás de vídeo. Seu cérebro não tem tempo para processar nada. Ele apenas continua reagindo. Epicteto acreditava que uma mente forte precisa de momentos de pausa. Momentos em que você se afasta do barulho do mundo. Momentos em que você consegue observar seus próprios pensamentos. Agora pense no seu dia. Quantos momentos de verdadeiro silêncio mental você tem? Sem tela, sem notificações, sem estímulos. A maioria das pessoas hoje quase não experimenta mais isso. Sempre existe algo preenchendo cada segundo. Uma música, um vídeo, uma mensagem, uma notícia. Mas quando sua mente nunca desacelera, algo começa a acontecer lentamente. Sua capacidade de concentração diminui. Seu foco fica mais frágil. E tarefas simples começam a parecer difíceis. É por isso que muitas pessoas dizem hoje que não conseguem mais se concentrar como antes. Não é falta de inteligência. Não é falta de capacidade. É excesso de estímulo. A mente humana não foi feita para viver em estado constante de distração. Os estoicos sabiam disso. Por isso valorizavam tantos momentos de recolhimento. Momentos em que você volta para dentro de si. Agora imagine aplicar isso na sua rotina digital. Em vez de preencher cada pausa com o celular, você começa a criar pequenos espaços de silêncio. Alguns minutos sem tela. Alguns minutos apenas pensando. Alguns minutos observando o ambiente ao seu redor. Pode parecer simples, mas esses momentos funcionam como uma limpeza mental. Eles permitem que sua mente organize pensamentos. Reencontre clareza. Recupere foco. E isso nos leva a algo ainda mais profundo. No próximo bloco eu vou te mostrar como a filosofia de Epicteto pode ajudar você a recuperar algo que muitas pessoas perderam completamente na era digital. A sensação de presença na própria vida. E se esse tipo de reflexão já está fazendo você repensar seus hábitos digitais, aproveita agora e se inscreva no canal Reflexão Estoica, porque o último bloco vai revelar a verdadeira essência da desintoxicação digital segundo o estoicismo. Bloco 6. Recuperando sua presença na própria vida. Agora chegamos a uma pergunta muito mais profunda. Não é apenas sobre celular. Não é apenas sobre redes sociais. É sobre presença. Deixa eu te perguntar algo com toda sinceridade. Quando foi a última vez que você esteve realmente presente em um momento da sua vida? Sem olhar para o celular. Sem pensar na próxima notificação. Sem sentir aquela pequena ansiedade de verificar algo na tela. A verdade é que muitas pessoas hoje estão fisicamente em um lugar, mas mentalmente em outro. Estão com a família, mas olhando o telefone. Estão conversando com alguém, mas pensando em responder mensagens. Estão vivendo um momento, mas registrando tudo para postar depois. Epicteto acreditava que a vida só pode ser vivida de verdade quando a mente está onde o corpo está. Caso contrário, você apenas passa pelos momentos, sem realmente experimentá-los. E é exatamente isso que o excesso de estímulo digital começa a roubar. Sua presença. Sua atenção ao que está acontecendo agora. Sua capacidade de viver o momento real. Os estoicos tinham uma prática muito simples para combater isso. Eles treinavam a mente para voltar constantemente ao momento presente. Sempre que percebiam que a mente estava dispersa, eles traziam a atenção de volta. Para a respiração. Para o ambiente. Para a ação que estavam realizando. Agora imagine aplicar isso na sua vida digital. Você está conversando com alguém. Surge a vontade de olhar o celular. Nesse momento, você percebe o impulso e decide permanecer presente. Você está caminhando. Surge o hábito de pegar o telefone, mas você escolhe observar o ambiente ao redor. Você está em silêncio. Em vez de abrir um aplicativo, você apenas respira e permite que a mente desacelere. Essas pequenas escolhas começam a reconstruir algo muito poderoso: sua autonomia mental. Porque quanto mais presente você se torna, menos dependente de estímulos constantes você fica. Sua mente se acalma. Sua percepção melhora. Sua vida começa a parecer mais rica, mesmo sem nenhuma novidade digital. E isso nos leva ao ponto final da desintoxicação digital segundo Epicteto. Não se trata de odiar a tecnologia. Não se trata de abandonar o celular. Trata-se de algo muito mais importante.
Não entregar sua mente para aquilo que não depende de você. No próximo bloco, vamos fechar essa reflexão com uma pergunta simples, mas capaz de mudar completamente sua relação com o tempo, com a tecnologia e com sua própria vida. E se esse tipo de reflexão já está despertando algo em você, aproveita agora e se inscreva no canal Reflexão Estoica, porque o próximo bloco é onde tudo se conecta. Bloco 7. A verdadeira liberdade na era digital. Agora chegamos ao ponto mais importante de toda essa reflexão. A pergunta final. Uma pergunta simples, mas que pode mudar completamente a forma como você vive sua vida. Quem está no controle da sua mente? Parece uma pergunta óbvia, mas no mundo digital de hoje, ela se tornou muito mais profunda do que parece. Porque todos os dias existe uma disputa silenciosa acontecendo. De um lado, estão as empresas, os algoritmos e as plataformas que querem capturar sua atenção. Do outro lado, está você, sua consciência, seu tempo, sua vida. Epicteto acreditava que a maior forma de escravidão não era física, era mental. Era quando uma pessoa perde a capacidade de escolher como pensar, como reagir e como viver. Agora pense em algo importante. Se sua atenção pode ser puxada a qualquer momento por uma notificação, se seu foco pode ser quebrado por qualquer estímulo, se sua mente vive reagindo ao que aparece na tela, então, quem realmente está conduzindo sua vida? Essa é a reflexão que o estoicismo nos convida a fazer. Não sobre tecnologia, mas sobre autodomínio. Epicteto ensinava que uma pessoa verdadeiramente livre é aquela que governa a própria mente. Não importa o ambiente, não importa as circunstâncias, não importa as distrações ao redor. A mente permanece sob comando. Agora imagine o impacto disso na era digital. Você continua usando tecnologia, continua usando redes sociais, continua usando seu celular. Mas existe uma diferença fundamental. Você decide quando usar. Não o impulso, não o algoritmo, não o hábito. Você. Esse é o verdadeiro significado da desintoxicação digital estoica. Não é fugir da tecnologia. É recuperar algo que sempre foi seu. Sua soberania sobre a própria atenção. E quando você recupera essa soberania, algo interessante acontece. Seu tempo começa a voltar. Seu foco melhora. Sua mente fica mais tranquila. E você começa a perceber algo que estava escondido no meio de tantas distrações. A própria vida. Os momentos simples. As conversas reais. Os pensamentos profundos. Tudo aquilo que existe fora da tela. Epicteto acreditava que a filosofia não servia apenas para pensar melhor. Ela servia para viver melhor. E talvez essa seja uma das aplicações mais importantes do estoicismo no mundo moderno. Aprender a usar a tecnologia, sem entregar sua mente para ela. Se essa reflexão fez sentido para você, então aproveita agora e se inscreva no canal Reflexão Estoica, porque aqui nós exploramos como a sabedoria antiga pode ajudar você a viver com mais clareza, disciplina e propósito no mundo moderno. E agora eu quero deixar uma última pergunta para você refletir hoje. O que na sua vida depende de você? E o que você precisa parar de entregar ao mundo digital?